Hoje, a gente vai mergulhar direto numa das narrativas mais intensas, desafiadoras e reverenciadas de todo o texto bíblico. Essa nossa análise vai acompanhar de perto a trajetória de Abraão, naquilo que muita gente chama de o teste supremo de um crente. O nosso foco hoje está cravado na prova de fé de Abraão, nessa obediência incondicional dele, na intervenção divina e, claro, na submissão de Isaac. É uma daquelas histórias que exigem a nossa atenção total, sabe? Porque ela lida com vida, com morte, com promessas e com a verdadeira essência do que significa confiar. Pensa bem na profundidade desta frase. Humanamente era impossível compreender como a promessa se cumpriria se Isaac fosse sacrificado. É um choque gigantesco. A gente se depara com um paradoxo simplesmente agonizante. Abraão recebe um comando que, na prática, parece que vai destruir tudo aquilo que lhe foi prometido anos atrás. Teria o Criador mudado de propósito assim, de repente? É exatamente essa dúvida cruel, esse abismo enorme entre a nossa razão humana e o mistério divino que puxa a gente para entender a real magnitude desse evento. Parte 1. O teste inesperado. O paradoxo da ordem de Deus. Olha só o tamanho da contradição. A promessa original era claríssima. De Isaac viria uma grande nação, uma descendência inumerável. Era literalmente a esperança de uma vida inteira se concretizando. Mas aí, a ordem que vem logo depois exige o sacrifício desse mesmíssimo filho, o único filho da promessa. Aos olhos humanos, é uma diretriz que não parece só cruel, mas totalmente absurda. Quer dizer, como é que a promessa vai sobreviver se o veículo dela foi eliminado? É essa tensão absurda que joga a narrativa para frente. Parte 2. Obediência incondicional. A anatomia da fé de Abraão. E como foi a resposta do Abraão? Nada de paralisia. Ele simplesmente agiu. Uma obediência imediata e sem ficar fazendo perguntas. Mas presta atenção aqui. Não foi uma loucura cega de jeito nenhum. A atitude dele revela uma fé super madura, enraizada na certeza de que o caráter de Deus é justo e amoroso. O autor de Hebreus entrega a chave para a gente entender isso. Abraão acreditava de verdade que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaac dos mortos. Ele não desligou o raciocínio, ele só elevou esse raciocínio a um nível onde o impossível é só uma questão de poder divino. Parte 3. A submissão de Isaac, a força do filho. Isso aqui muda muita coisa que a gente costuma imaginar. Os estudos apontam que Isaac não era uma criancinha indefesa. Ele era um jovem no auge do seu vigor físico, ali beirando os 30 anos, enquanto o pai dele já era bem idoso. Então fica a pergunta, por que um jovem forte não resistiu a ser amarrado num altar? Se ele quisesse, ele poderia facilmente ter fugido ou segurado o pai. O que se mostra é que a entrega do Isaac foi tão voluntária quanto a do Abraão. Aquele diálogo super conhecido do capítulo 22 de Gênesis amarra essa ideia perfeitamente. Quando Isaac pergunta, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde que Deus mesmo proveria, o Isaac simplesmente se aquieta. Essa submissão silenciosa é a prova de uma confiança muito profunda e muito ativa. Ele confiava plenamente na integridade do seu pai terreno e, consequentemente, na vontade do Pai Celestial. É um alinhamento de propósitos belíssimo entre duas gerações. Acompanhar o desenrolar dessa cena é de tirar o fôlego. São 4 passos metódicos e agonizantes. Primeiro, a jornada até o Monte Moriá. Pensa só, 3 dias inteiros de uma caminhada silenciosa e pesada. Segundo, o ato super metódico de preparar lenha e organizar o altar. Terceiro, o momento inacreditável de amarrar Isaac. E quarto, o pico da tensão. A mão de Abraão se ergue segurando o cutelo. Cada um desses passos não é só físico. É a demonstração de uma fé que foi esticada até o último limite suportável. Parte 4. Intervenção divina. A provisão no altar. E é no momento mais crítico que o real objetivo de tudo isso vem à tona. Deus se manifesta como Jeová Jirê, o Senhor que provê. O anjo entra em cena, interrompe o sacrifício no último milissegundo e um carneiro é encontrado ali nos arbustos. Fica mais do que provado que Deus nunca desejou a morte literal do menino. O que ele estava pedindo era a rendição total, completa, do coração do Abraão. Com o coração totalmente entregue, a provisão física tomou o lugar do sacrifício. Tem um peso profético enorme acontecendo no Monte Moriá. Toda essa narrativa é uma tipologia clara, apontando lá para frente. Ela tipifica o momento em que Deus, o Pai, entregaria o seu próprio Filho, Jesus,
como sacrifício. A grande diferença, e que é extremamente comovente, é que enquanto o filho de Abraão foi poupado no último segundo, o filho de Deus não foi. Foi a demonstração definitiva e absoluta do amor divino pela humanidade. E ao analisar a estrutura teológica desses eventos a partir do material de estudo, a gente consegue mapear toda essa jornada. A progressão sai da fé provada, passa pela promessa confirmada e chega no ato de oferecer o único filho. Entender essa organização ajuda muito a ancorar o peso de cada fase da aprovação, mostrando direitinho como esse teste extremo se encaixa no desfecho da provisão divina. Parte 5. A promessa confirmada. Além da montanha. A história não acaba quando o sacrifício é interrompido. Deus responde reafirmando a aliança, e ele faz isso em duas dimensões bem distintas. Primeiro, tem o cumprimento nacional, que é o resultado histórico. A partir do Isaque que foi poupado, formou-se a nação de Israel. Mas a visão de Deus é muito maior, chegando no cumprimento espiritual. A promessa não ficou presa a um único povo, ela explodiu na vinda de Cristo como Salvador. Ou seja, a obediência de um único homem ecoou pelos milênios para trazer salvação a todas as nações. Parte 6. O legado da fé. Um epílogo humano. Chegando no capítulo 23 de Gênesis, a gente dá de cara com uma realidade muito palpável: o falecimento de Sara. Isso serve para lembrar a todos nós que os gigantes da fé também sangram e também choram. O luto pesado do patriarca mostra o valor imenso da vida que eles construíram juntos. Traz uma humanidade muito bonita para Abraão. Ele não é um super-herói de pedra que não sente nada. Ele é um marido lidando com a dor real da perda num mundo quebrado. Só que, mesmo no meio desse luto todo, o caráter dele brilha, ele age com extrema humildade com o povo local e faz questão absoluta de comprar a caverna de Macpela com o próprio dinheiro, recusando receber o terreno de graça. E por que isso importa? Porque garantir essa propriedade ali em Canaã era a afirmação final da fé dele. Ele acreditava tanto na promessa de Deus que fez questão de que os ossos da família descansassem na exata terra que os descendentes dele um dia iriam herdar. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma reflexão gigante. Olhando para tudo que Abraão e Isaque passaram, a gente precisa se perguntar: e se as grandes adversidades tiverem um propósito muito maior do que a gente enxerga na hora? Seriam as maiores provações da vida desenhadas não para quebrar e destruir a nossa fé, mas sim para amadurecê-la e abrir espaço para a provisão absoluta do Criador. É uma perspectiva que muda completamente o jogo quando a gente acha que vai perder tudo. Que essa história inspire a caminhada de cada um pelas subidas mais difíceis. Até a nossa próxima análise.